Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre diversificação, sua importância e algumas dicas de como fazer essa diversificação. Hoje é dia 3 de março de 2021 quando eu gravo esse vídeo. Nós estamos nos últimos dias num grande movimento do mercado. É sobe e desce de bolsa de valores, é sobe e desce de taxa de juros, é sobe e desce de dólar, declaração de presidente, de ministro e está agitando bastante o mercado. E o investidor se questiona vendo sua carteira oscilar, se ele deveria ter diversificado, como ele deveria ter diversificado. Fiz até um roteirinho aqui para não me perder, tá? Porque eu acho muito importante esse tema para quem está construindo a sua independência financeira. E aí sempre vem aquela questão, por que ter diversificação? Por que diversificar os meus investimentos? Eu tenho duas visões do porquê diversificar nossos investimentos, dois motivos para nós diversificarmos os nossos investimentos. O primeiro motivo é diminuir a volatilidade da nossa carteira como um todo, do nosso portfólio como um todo. Ou seja, você vai ter um portfólio, uma carteira com diversos investimentos descorrelacionados. Grava essa palavrinha, não sai do vídeo, você vai entender o que é isso, o que eu quero dizer com investimentos descorrelacionados. Então, você vai fazer essa carteira, o mercado vai movimentar, vai vir para cima, vai vir para baixo, e a sua carteira não vai ter tanta volatilidade. O que isso é positivo? Você não vai ter essa volatilidade, você não vai ter nem desvalorizações muito fortes, nem valorizações muito fortes, você possivelmente vai ter apenas um crescimento da carteira na medida que a economia melhorar, tá? Mas principalmente se você tiver dentro de uma carteira com uma visão de independência financeira, aposentadoria, recebimento de dividendos, que é algo que eu defendo tanto, você vai continuar recebendo sua renda, seus dividendos, sem o seu portfólio ter grandes oscilações. O lado negativo, que como você pode imaginar, é se eu não tenho movimentos bruscos para baixo, obviamente eu não vou ter movimentos bruscos para cima. O objetivo de fazer essa diversificação é dar mais estabilidade ao meu portfólio. Qual que é o lado positivo? Mantém o psicológico do investidor em dia. Eu gosto muito da ideia de que o investidor tem que manter o seu psicológico, o seu lado emocional muito bem para ele continuar a sua jornada de investimentos. Agora nós temos um outro motivo para ter carteiras diversificadas e elas não são excludentes, você inclusive pode utilizá-las de formas complementares, sempre com muita consciência. Qual que é o outro motivo para nós termos diversificação? É algo que eu chamo como mais ou menos como se eu tivesse vasos comunicantes. Eu tenho um portfólio que a minha diversificação se comunica. Como que funciona isso? Eu tenho vários ativos que são descorrelacionados no seguinte sentido. Quando um valoriza, o outro desvaloriza, certo? O que eu faço nesses momentos? Eu travo percentuais que eu vou ter em cada um desses ativos e no momento que eu tenho essa situação, eu gero um desequilíbrio dentro do meu portfólio. Um exemplo, digamos que eu tracei 50% para minha carteira fundos imobiliários, 50% para minha carteira em ações. E de repente, as ações começam a desvalorizar. Se ela estiver desvalorizando, mesmo que meus fundos imobiliários fiquem aqui parados, eles vão passar a representar mais da minha carteira. E as ações seguem desvalorizando. E aí, de repente, eu chego num ponto em que meus fundos imobiliários estão em 55% e as minhas ações em 45%. Se eu decidir que eu vou fazer uma estratégia de um portfólio que se comunica, como se fossem vasos comunicantes, que eu vou saindo de um lado e vou pondo no outro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno movimento na minha carteira, um pequeno ajuste, vendendo um pouco dos meus fundos imobiliários que estão ou estáveis ou valorizando e comprar ações que estão desvalorizando. E vou equilibrar esse meu sistema voltando a 50-50. Provavelmente eu vou aumentar a minha quantidade de ações, né? Eu vou ter que aumentar essa quantidade de ações. Se essas quedas das ações elas foram irracionais ou por motivos externos e ela consegue se recuperar, quando as minhas ações se valorizarem, provavelmente ainda que a minha carteira de fundos imobiliários fique estável ou se ela apenas se recuperar para aquele ponto, eu vou ter
mais ações do que fundos imobiliários. E aí eu vou fazer o movimento inverso e vou gerando esse equilíbrio. Obviamente, gente, isso aqui você não vai fazer todos os dias. Isso aqui você faz de tempos em tempos. Você faz um acompanhamento leve, porque investimento tem que ser uma coisa leve, e aí você vai traçar objetivos. Então, esse é um outro ponto que você pode utilizar da diversificação da carteira. E aí, evidentemente, eu usei aqui fundos imobiliários e ações, mas eu vou entrar em pontos mais complexos e com mais ativos para você poder entender bem. Quando você faz isso, você consegue trazer mais retorno para a sua carteira como um todo. Agora, é muito importante você ter a consciência e você ter o conhecimento de entender que se as ações, se o seu bloco de ações, não é a bolsa, não é o Ibovespa, o seu bloco de ações estiver desvalorizando, desequilibrando, para você fazer esse movimento, você não pode ter uma ação que esteja desvalorizando demais e você ter errado a mão, você ter errado a avaliação. Aí é uma situação diferente, você vai ter que reavaliar a sua própria carteira. A ideia disso é que por motivos de mercado fizeram essa movimentação. Se por um erro de avaliação aconteceu isso, aí é uma situação diferente que você precisa reavaliar todo o seu portfólio, toda a sua carteira. Você pode até voltar a vender fundos imobiliários para comprar ações, mas obviamente você não vai comprar aquela ação que você errou só no objetivo de baixar seu preço médio. Isso é péssimo, não há nenhum problema fazer preço médio para baixo, desde que você não esteja fazendo isso em ação que você errou a avaliação. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje é diversificação, produtos ativos descorrelacionados e como fazer essa proteção, tá certo? Um dos pontos muito importantes que eu gosto daí na ideia de diversificação e que eu uso muito para mim é produtos descorrelacionados, ativos descorrelacionados, mas principalmente ativos complementares. Então, ativos que possuem complementariedade entre eles. Muitos investidores criticam os fundos imobiliários porque os fundos imobiliários muitas vezes são usados como saída. Nós chamamos o pessoal chama aí de fundo de desova e dão vários apelidos, mas o que acontece? Uma grande empresa quer vender um imóvel, ele acha um fundo imobiliário que vai comprar e vai pagar um pouco mais caro. Então, o fundo imobiliário foi usado para dar saída naquele imóvel. Essa ideia vem muito lá da origem dos fundos imobiliários, principalmente ali nos anos 2010. Hoje, apesar de ainda ocorrer, não ocorre tanto. Mas o que acontece de verdade nos fundos imobiliários? O fundo imobiliário é um ativo para geração de renda. Então, ele é o último da cadeia do ciclo imobiliário. Por quê? Porque ele é o comprador do imóvel pronto, alugado e com bom contrato. Durante essa cadeia, eu tive outros players que compraram o terreno, construíram, alugaram, venderam. Eu tenho diversos outros players que ganham dentro dessa cadeia. E o fundo imobiliário é o último. Qual que é uma forma, então, de eu me proteger para, vamos dizer assim, esse ponto negativo do fundo imobiliário? Bem, eu compro uma empresa que esteja no início da cadeia. Eu posso comprar uma ou mais empresas que estão no início da cadeia, desenvolvedoras de imóveis, empresas de properties, que são empresas que nós chamamos que possuem imóveis em seus portfólios para alugar, para gerar renda, fazem administração de imóveis e, por vezes, fazem até mesmo a venda para fundos imobiliários. Aí nós temos CCP, Aliança Sonai, Iguatemi, Log Commercial Properties, tem uma série de empresas que você pode avaliar, analisar, ver se entra no seu portfólio e você faz essa complementariedade. No seguinte sentido, poxa, está num bom momento do mercado imobiliário, está todo mundo vendendo para fundo imobiliário. Os fundos imobiliários estão lá ganhando a sua renda, mas eu queria ter participado desse início da cadeia do ciclo, então eu vou ter esses ativos dentro da minha carteira. E aí, você pode utilizar também outros ativos para dar mais complementariedade à sua carteira e ao seu portfólio. Aí nós vamos ter que trabalhar com o seu conhecimento, até onde você tem conhecimento, até onde você tem tempo para estudar e até onde nós vamos conseguir
fazer a descorrelação. Eu gosto muito de trabalhar com ações que também pagam dividendos. Como vocês sabem, eu gosto muito da ideia de dividendos por causa da independência financeira, porque realmente, como eu gosto da sensação da independência financeira, os dividendos me geram uma boa renda. Eu tinha em torno de 45% do meu portfólio em fundos imobiliários. Essa movimentação toda aí acabou diminuindo um pouco, mas eles, apesar de ser um grande apaixonado pelos fundos imobiliários, gostar muito dos fundos imobiliários, eu entendo que nós podemos usar outros produtos que também pagam dividendos e, de certa forma, nos trazem complementariedade e diversificação. Ativos que eu gosto muito: banco. Bancos são bons pagadores de dividendos, são resilientes, e o banco tem uma característica muito interessante, que é o quê? Quando as ações de banco, elas acabam que no momento atual, elas estão um pouco afetadas por causa da queda dos juros. Questiona-se muito se os juros baixos não afetam demais o lucro dos bancos. Por quê? Porque eles emprestam a juros, isso vai diminuir o spread e tem uma ponta de verdade. Não é só isso que está dentro da cadeia dos bancos, né? Mas nós temos uma certa ponta de verdade. O que eu vejo com isso? Se o juro subir, os bancos melhoram sua lucratividade. E nós já vimos aqui em outro vídeo do canal que, se os juros subirem demais, o que acontece com os fundos imobiliários? A cotação dos fundos imobiliários cai. A sua rentabilidade até fica igual, mas a sua cotação cai. Se nos bancos eu melhorar a lucratividade porque os juros subiram, a tendência é que o valor das ações subam. Vejam que complementariedade e que certa descorrelação que nós temos. E aí surgem outros ativos que eu também tenho na minha carteira. Seguradora. Seguradora, sim, são empresas que acabam sendo muito afetadas pela queda de juros. Por quê? Porque a seguradora ela pega o seu dinheiro, né, o prêmio do seguro, e ela tem que investir no mercado para quando houver o sinistro ela tiver que te pagar. Isso, evidentemente, com milhões de pessoas. O que ela vai fazer? Ela vai investir esse dinheiro. Se o juro estiver muito baixo, a sua receita financeira vai ficar baixa. Quanto mais altos for o juro, melhor vai ser sua receita financeira. Olha que descorrelação que eu consegui trazer na minha carteira. Veja de por que eu, tão apaixonado por fundos imobiliários, investidor em bolsa de valores desde 2003, em fundos imobiliários desde 2009, primeiro research exclusivo de fundos imobiliários em 2015, me dedico muito a estudar fundos imobiliários. Mesmo assim, eu entendo que vale a pena eu ter esse nível de diversificação. E nada contra quem tem 100%. Eu sempre digo, o investimento é para te deixar tranquilo. Se aquilo te deixa tranquilo, perfeito. Outros ativos que eu gosto de ter na minha carteira para diversificação, e eu acho que esse é um ponto que está, vamos dizer assim, bombando aí nos últimos dias, são ativos dolarizados. Por quê? Porque, evidentemente, quando nós temos um problema na economia brasileira, o dólar sobe. E aí não tem muito o que fazer. O dólar sobe, a nossa economia está indo ruim, a nossa bolsa vai para baixo, os fundos imobiliários acabam indo também para baixo, muitas vezes, não tem muito escapatório, porque eu tenho que subir juro para baixar dólar, e aí leva toda essa situação. Se eu tenho parte da minha carteira interligada, se eu tenho parte da minha carteira atrelada aos dólares, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou pegar parte dessa minha carteira e ela vai se valorizar. Quando eu tenho esses meus ativos dolarizados, se eu tenho uma situação como essa, meus ativos no Brasil eles podem estar desvalorizando. Se eu tenho essa carteira internacional ela vai começar a se valorizar. E aí nós voltamos para aquele ponto que eu falei no início. Você pode usar isso como duas estratégias. Ou uma para que o seu portfólio pouco se altere. Aí eu vou dar um pouco do exemplo da minha carteira. Essas quedas todas, essas movimentações todas que tiveram nos últimos dias, a minha carteira simplesmente não se alterou. Eu não tive nenhuma perda nesses dias. Por quê? Porque eu tinha 25% da carteira atrelada a dólar, 25% de investimentos no exterior. E aí, quando a bolsa começou a cair, ações começaram a cair, alguns fundos imobiliários começaram a cair também, muito pouco, mas caíram. Os meus ativos dolarizados, meus investimentos no exterior começaram a subir. E aí, você tem o segundo momento. Eu ainda faço uso, eu não quero só a estabilidade do meu portfólio, eu quero tirar o maior aproveitamento possível. Então,
eu faço o quê? Eu faço essa movimentação que eu falei para vocês de fazer uma espécie de portfólio comunicante, vasos comunicantes. Então, eu vendi um pouco dos ativos que eu tenho dolarizados para comprar algumas ações brasileiras e tentar ganhar um movimento de valorização dessas ações. É um movimento que normalmente é muito suave e eu fiz porque deu uma grande diferença. O que acontece? Eu pus como estratégia ter 25% da minha carteira em investimentos no exterior. Eu já comentei em alguns vídeos que parte dessa carteira ela é feita lá no exterior, né? Então eu tenho a minha conta lá na corretora, na Avenue, tenho na Charles Schwab também, mas eu acabei concentrando tudo na Avenue no momento, porque são investimentos que eu tenho para usar no futuro lá fora. Então, são sempre investimentos para me gerar dividendos e eu poder usar lá fora. E eu tenho uma parte dessa carteira aqui, uma parte muito maior do que eu tenho lá fora, até por questão de tributação de herança, em BDRs. Por que eu tenho aqui em BDRs? Eu tenho por dois motivos. Eu também quero usar esse dinheiro normalmente para eu viajar, mas principalmente o BDR me permite eu vender e comprar ações brasileiras quando justamente acontecer esse movimento. Eu tracei 25% de investimentos no exterior. O que aconteceu? Ontem, na terça-feira, dia 2 de março, a minha carteira no exterior ela bateu 30%. Ela já vinha subindo na semana passada, porque eu tinha comprado ativos mais baratos, e ela subiu, foi subindo, o dólar subiu, ela bateu 30%. Ontem eu fiz um pequeno movimento, hoje eu fiz mais um movimento, devolvi minha carteira do exterior para 25%. E agora fica lá. Podem ter novas movimentações, mas eu não vou fazer provavelmente grandes movimentações na minha carteira, trazendo mais investimentos do exterior para investimentos no Brasil. Se um novo grande movimento, um dólar disparar 6,10, 6,20, alguma coisa do tipo, provavelmente essa minha carteira exterior vai ficar muito grande de novo, os ativos aqui vão continuar ficando descontados, eu posso fazer essa comunicação novamente e reequilibrar isso. Então, tá aí uma outra forma de você descorrelacionar a sua carteira, tendo investimentos em dólar, e aí você parte também para a complementariedade. O que eu procurei fazer na minha carteira em dólar? Primeiro, os REITs, porque já que eu sou grande estudioso dos fundos imobiliários, eu decidi me dedicar mais ao estudo dos REITs, até porque você consegue entender alguns detalhes dos fundos imobiliários quando você começa a estudar eles. Mas eu comecei a fazer o quê? Comprar REITs, que nada mais são do que investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos, com imóveis muitas vezes até fora dos Estados Unidos, mas eu comecei a comprar REITs que eles fizessem uma complementariedade com os fundos imobiliários. Por exemplo, nós não temos REITs, fundos imobiliários de infraestrutura, de antenas, de cabos, de tecnologia, como de um modo geral. O Alzirão, a LZR está vindo aí nessa linha, mas é muito pequeno, não se compara com o Equinix, com o Digital Realty e alguns outros fundos que nós temos, Crowcast, alguns outros REITs que tem. Eu comprei REITs nesse sentido. Nós temos bons fundos imobiliários aqui de varejo, os fundos de renda urbana. Já fiz aqui a live com o pessoal da TRX, o pessoal do HGRU, que também ainda vou ter a oportunidade de fazer uma live com eles. Mas eles são muito pequenos se você olha para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem proporções muito maiores. Normalmente são imóveis dessa categoria, são proprietários de terrenos muito grandes. Aí eu passei a ter também uma proporção maior nesse tipo de ativo lá. E assim eu fui gerando a complementariedade da minha carteira. O que não tenho aqui, eu compro lá. Por exemplo, eu acho que no Brasil, de um modo geral, fundo imobiliário residencial não tende a vingar. Fiz o quê? Eu compro nos Estados Unidos via REITs. Então, você vai ter esse movimento e aí quando eu estou fazendo a diversificação da minha carteira, seja por um motivo ou por outro, observando essa complementariedade, é muito importante você ter o seguinte em mente, não tenta adivinhar o futuro. Quando eu fiz esse movimento de investimento no exterior ano passado, por volta de abril, muita gente me perguntava, Rodrigo, o dólar não está muito caro, R$ 5,20? Bem, é muito fácil agora eu dizer, tá vendo? O dólar não estava tão caro. Hoje bateu, acho que quase 5,80, deu 5,77 mais ou menos. Veja que diferença que nós temos. Mas
É evidentemente que olhar pelo retrovisor é muito fácil. A grande questão é você conseguir fazer essa complementaridade. Eu tinha interesse de ter essa descorrelação, os REITs estavam muito descontados e aí fazia todo o sentido fazer essa diversificação dentro da minha carteira. E ela está surgindo o resultado agora. De repente, se você fizer esse movimento agora, pode até ser que o dólar se desvalorize, mas se o dólar desvalorizar, os seus ativos aqui no Brasil provavelmente vão começar a se valorizar, porque o risco Brasil vai diminuir. Então, veja, você novamente vai fazer esse movimento de compensação. E aí, se você está só querendo os dividendos, você vai estar ganhando os seus dividendos mensais, rendimentos de fundos imobiliários, dividendos de ações, dividendos de REITs, o que for, e o seu portfólio não fica naquela coisa louca de tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, que putz, ninguém aguenta também isso aí. Eu entendo o investidor. Todo mundo manda você ser um monge budista quando o seu portfólio fica para cima e para baixo, mas não é assim tão simples, principalmente para o investidor mais novato, o investidor mais iniciante. Mas um lado importante de quando você se afeta com esse tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, é você se conscientizar do porquê que você está ficando incomodado com aquilo e tentar melhorar o seu portfólio. Possivelmente a sua diversificação não está adequada para o seu objetivo. Se você está de boa com esse tô pobre, tô rico, e aí porque você sabe que você arriscou demais numa ação, tudo bem, mas esses são os casos muito raros. Se você está incomodado, é porque realmente você está precisando melhorar essa diversificação ou está precisando ajustar esse portfólio dentro do seu critério. Então, assim, não tente adivinhar o futuro nesse objetivo de diversificação. O objetivo de diversificação é gerar realmente um portfólio. E aí depois, não existe uma regra. É muito comum eu receber a seguinte pergunta: 25% em ações, 25% de fundo imobiliário, 25% exterior, 25% em renda fixa, 40% de fundo imobiliário, 30% em ações, 30% em renda fixa. Não existe isso, gente. Quem vai ter que decidir isso é você dentro do seu objetivo. Você, por exemplo, como eu, que quer os dividendos, que quer a renda, tá? Eu não quero ter renda fixa para ficar fazendo investimentos em novos, em qualquer ativo, tá? A famosa reserva de oportunidade. Não nesse momento. Eu não tenho reserva de oportunidade, então eu não tenho renda fixa. Tenho reserva de emergência. Outra coisa, reserva de emergência é um negócio que existe e você nem sabe mais que existe. Ele está lá. Ele não faz mais parte do seu portfólio, só uma reserva de emergência. Então, eu não tenho renda fixa dentro desse meu portfólio. Eu tenho só investimentos em renda variáveis. Que eu fiz essa complementariedade e consigo fazer esse movimento. Então, vem esse ponto da diversificação. Agora, quantos por cento em um, quantos por cento em outro? Isso quem vai definir é você, com base nos seus objetivos e principalmente com base no seu conhecimento. Tá? Então, esse é um lado muito importante para você fazer. Outro ponto, não descuide da descorrelação, como eu falei. Você comprar ações no Brasil e você comprar investimentos no exterior, você vai fazer esse contrabalanceamento. Agora, por exemplo, vamos pensar só em fundos imobiliários. Digamos que você esteja dentro de uma carteira de fundo imobiliário e você quer diversificar, porque também é importante você diversificar dentro daquele bloco de ativos que você tem. Então, não é só nos vários ativos, ações, fundos imobiliários, REITs, renda fixa, ou o que for que nós vamos colocar na sua carteira. Dentro de cada bloco, então, dentro do bloco de fundos imobiliários, eu também preciso diversificar. O que é diversificar ali dentro? É eu ter produtos não propriamente descorrelacionados, mas produtos que não tenham, que tenham uma desconexão. Então, assim, eu não posso, por exemplo, botar 5 fundos imobiliários de logística e achar que eu estou diversificado. Eu não estou diversificado. Se eu tiver um problema na logística industrial do Brasil, na logística do Brasil, como, por exemplo, eu começar a ter muita construção logística, fizer o aluguel cair lá embaixo, tá? Eu vou ser afetado demais dentro do meu portfólio. Então eu vou ter vários ativos. É o episódio de quem tinha só shopping, ou praticamente só shopping, na carteira quando estourou a crise agora do coronavírus. Acabou sentindo demais. Eu vou ter o quê? Eu vou ter shopping, eu vou ter logística, eu vou ter recebíveis, eu vou ter escritório, eu vou ter contrato típico, eu vou ter contrato atípico. O contrato atípico é muito interessante se eu souber colocar dentro da minha carteira. Eu vou ter fundos atrelados ao IPCA, eu vou ter fundos atrelados ao IGPM. Eu vou fazer uma diversificação, e não é tão difícil quanto você imagina, de forma que eu vou proteger justamente o meu fluxo de caixa mensal. E é isso eu vou fazer em toda a minha cadeia de investimentos, em todos os ativos que eu vou ter.
novamente, descorrelacionado. O que não dá para fazer? É eu ter, por exemplo, fundos imobiliários, eu achar que, putz, eu vou diversificar, eu tenho fundos imobiliários, eu vou comprar Tesouro IPCA, porque o Rodrigo disse que se os juros subirem, os fundos imobiliários vão cair, e aí eu vou vender o Tesouro IPCA e vou comprar um pouco de fundos imobiliários, fazendo justamente aquele ajuste, tá, do portfólio que se comunica. Você vai estar comprando produtos correlacionados. Por quê? Porque quando o juro sobe, a tendência é que os fundos imobiliários caem um pouco. Eu tenho um vídeo sobre isso e você vai ver lá como é que funciona bem, porque é um pouco mais complexo. Só que quando isso acontecer, se você tiver Tesouro IPCA, por exemplo, na sua carteira, você vai ter queda do que nós chamamos de PU, preço unitário. Se você for tentar vender esse tesouro no mercado, ele vai possivelmente estar com o mesmo nível de queda que os fundos imobiliários. Não teve descorrelação, muito pelo contrário, eles tiveram correlação. Os dois caíram junto. Se eu carregar o título até o final, é outra coisa. A questão é saber se eu vender, eu vou conseguir comprar. Eu precisava ter tido um produto que, se eu vendesse, eu conseguiria comprar mais fundos imobiliários do que se eu tivesse feito a compra antes. Então, por exemplo, os bancos, como eu comentei. De repente, dependendo do nível que o juro sobe, porque se os juros sobem demais, como o período ali de 2015, 2016, do impeachment da Dilma, aí é porque a nossa economia está indo muito mal e aí você desanda tudo. Agora, se o juro só sobe por uma questão de ajuste econômico e os bancos melhoram a sua lucratividade, as ações do banco sobem muito. Novamente, nós desequilibramos o portfólio, aí eu vou, e de repente o fundo imobiliário caiu um pouquinho, eu vou vir aqui, vou vender um pouco dessas ações de banco, vou comprar mais fundos imobiliários e vou manter essa equação equilibrada e vou conseguir ganhar nesse movimento de mercado. Por que fazer isso? Porque eu não acerto o futuro, gente. Eu não consigo prever o futuro. Então eu me preparo para o futuro. Como eu não consigo prever, eu me preparo para o futuro de uma forma que aconteceu tal coisa, eu vou fazer tal movimento. Sempre de forma suave e não é todo dia. Eu vou fazer um acompanhamento. E não dá nem para dizer, uma vez por mês. Não, você vai fazer um acompanhamento. Eu decidi que 25% vai ser ações e 50% vão ser fundos imobiliários, não é porque ficou 51% fundos imobiliários e 24% ações que eu vou fazer esse movimento. Você vai fazer esse movimento quando tiver ali uma alteração de 5 pontos percentuais ou 4 pontos percentuais, então eu tive 55 e 20, aí você vai fazer esse movimento, tá certo? Um outro ponto que eu destaquei aqui para vocês, para nós conversarmos um pouco, é que vem muita pergunta para mim na ideia de tipo ETF. Então eu vou diversificar, eu vou ter ações, eu vou ter fundos imobiliários, eu vou ter renda fixa, eu vou ter ETF. Cuidado muito na ideia da pulverização. Não sai também pulverizando toda a sua carteira, botando tudo que é ativo. ETF é muito legal, são fundos, né, que simulam índices e você vai ter um bloco, uma carteira de investimentos, de ações ali dentro. Não tem muitas vezes porque você ter ações, ela vai complementar a carteira, uma determinada carteira de ações em um determinado, por exemplo, país ou alguma coisa do tipo. Um exemplo claro. Rodrigo, eu quero diversificar no exterior, eu não tenho tempo para estudar REITs ou para estudar os estoques americanas, mas eu gostaria de ter uma carteira que tivesse atrelada a esses títulos, a esses ativos. O que eu faço? Eu compro um ETF, por exemplo, de REITs, eu compro um VNQ, eu posso comprar um ETF, VNQ não tem no Brasil, você só vai comprar no exterior. Ainda, tá? Você pode comprar um IVVB11, que é um ETF que acompanha o S&P 500 aqui no Brasil, e aí você dolarizou essa sua carteira. Então, você tem que também cuidar um pouco para não ter essa grande pulverização e virar também um negócio difícil de você controlar, tá? Então, mas principalmente, para concluir esse vídeo, não esqueça, quando fizer a diversificação, complementariedade, os ativos têm que se complementar. Por que eu estou colocando esse ativo? Como vocês sabem, eu uso tudo com base em fundo imobiliário. Então, o que esse ativo pode complementar os meus fundos imobiliários e vão estar descorrelacionados? Putz, eu vou botar REITs de tecnologia porque eles complementam, porque é um setor que eu não tenho no Brasil e são descorrelacionados porque eu estou em dólar. Quando eu tenho um problema econômico no Brasil, o dólar sobe e aí eu acabei conseguindo descorrelacionar esse ativo. Ao que pese hoje, esses ativos até tenham dado uma queda porque o Nasdaq caiu um pouco.
mas eu tenho uma complementariedade dentro da minha carteira. As ações é a mesma coisa. Eu gosto de participar da fase inicial do ciclo imobiliário, então eu tenho properties dentro da minha carteira. Isso é muito importante. Eu ponho algumas properties, porque se um mercado melhorar muito e os fundos imobiliários começarem a querer pagar caro nos imóveis, eu estou ganhando aqui, eu estou ganhando tendo os properties aqui. E aí eu consigo fazer esse portfólio que vai dar estabilidade dentro da minha carteira, não vai ficar tô rico, tô pobre toda semana e principalmente eu vou conseguir fazer uma comunicação dentro desse portfólio, gerando aí um ganho um pouco maior. Espero que você tenha gostado, espero que ajude muito esse vídeo para você, essa ideia de diversificação. Por favor, compartilhe isso com seus amigos. Lhe peço para fazer, vamos compartilhar, vamos construir essa comunidade de investimentos e não deixa de se inscrever no meu canal aqui, acionar o sininho para ser avisado de novos vídeos, tá certo? Forte abraço.